Maravilha, seja muito bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e vou trazer aqui para você mais umas questõezinhas de estatística, probabilidade, questões que apareceram aí no concurso do Banco do Nordeste, realizado pela Sebrasp em 2022. Os concursos da área bancária estão pipocando e você não pode perder a chance de se preparar adequadamente em probabilidade e estatística. Por isso, antes de continuar, dá uma olhadinha aí depois nos links na descrição do vídeo e nós temos materiais aí para você que quer passar no Banestes, quer passar no Banco do Nordeste, quer passar no Banco do Brasil e finalmente aí ter o seu emprego público e começar na sua carreira pública. Aqui você não fica órfão, onde tem probabilidade e estatística. O canal de estatística para concurso vai trazer conteúdo para você. Então, olha só, temos aqui as questões do BNB, que dizia o seguinte: na verdade, nós temos aqui uma questão mais de análise combinatória, que é um conteúdo que pode aparecer dentro de probabilidade ou também dentro de raciocínio lógico matemático. E por que isso acontece? Isso acontece devido à definição clássica de probabilidade. A definição clássica de probabilidade basicamente obriga você a contar. Você tem que contar o número de casos favoráveis a um evento A e o número de casos totais. Então, segundo a teoria clássica de probabilidade, a probabilidade associada a um evento A é o número de casos favoráveis ao evento A sobre o número de casos totais. Por isso é importante saber análise combinatória, é importante saber os traquejos que você deve ter para resolver exercícios dessa natureza. Então vamos trazer aqui para você a resolução dessa questão, que dizia o seguinte: certo banco dispõe de uma equipe de 12 analistas de sistemas, do qual fazem parte Antônio e Maria. Para atendimento de determinada demanda, o chefe do setor montará uma comissão com 5 analistas, todos com a mesma função. Então, com base nessa situação hipotética, ele quer que você julgue os seguintes itens. Então, vamos lá. Item de número 35 dizia aí para você, olha só, há mais de 800 maneiras de se selecionar os analistas que comporão a missão. Então, aqui, nós podemos usar o princípio multiplicativo e resolver essa questão. Mas o princípio multiplicativo já nos aponta para a combinatória. Então, raciocinando aí pela análise combinatória, nós vamos precisar combinar 12 analistas de 5 a 5. Então, resolvendo aí essa combinatória, olha só, vamos ter 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 12 menos 5 fatorial. Uma aplicação direta de combinatória, da fórmula de combinatória. Resolvendo essas continhas aqui, olha só. Tradicionalmente, a gente decompõe aqui, olha só, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 e vezes 8 e vezes o 7 fatorial. Por quê? Porque nós vamos ter aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que é o 5 fatorial. E aqui nós vamos ter o 12 menos 5, que vai nos dar o 7 fatorial. Próximo passo, então, é proceder às simplificações e às multiplicações. Aí não tem jeito, é realmente fazer esse produtório. Então, olha só, nós podemos simplificar isso aqui
Aqui nós temos, olha só, 5 vezes o 2, que eu posso simplificar com 10. Aqui nós temos, olha só, o 4 vezes o 3, que eu posso simplificar com 12. O que nós ficamos, então? Ficamos com 11 vezes o 9 e isso aí vezes o 8. O 11 vezes o 9 vai nos dar 99 vezes o 8. Muito tranquilamente, 8 vezes 9 é 72, vai 7. 8 vezes o 9, 72, com 7, nós teremos aqui, olha só, o 79. Então, nós teremos aí 792 maneiras de selecionar os analistas que vão compor essa comissão. Ele diz aqui, olha só, que há mais de 800 maneiras. Isso aqui está errado. Isso é uma falsidade. Portanto, avaliando aí essa questão do tipo CESP-SEBRASP, né? Aqui nós temos um item do tipo errado. Guarde para você aqui esse número 792. Então, nós podemos ter 792 comissões de 5 analistas. Vamos partir agora para a resolução do item de número 36, que dizia o seguinte, olha só, o número de maneiras de montar comissões em que Antônio e Maria não participem juntos é superior a 600. Então, aqui, como nós não queremos apenas resolver, nós queremos dar alternativas para você e mostrar o raciocínio por trás da resolução, nós podemos resolver essa questão de duas maneiras. Olha só, a primeira maneira é o seguinte, vamos calcular quantas comissões tem Antônio e Maria fazendo parte delas simultaneamente. Ora, se as comissões são formadas por 5 analistas, olha só, temos aqui um tipo de comissão em que já tem Antônio e Maria, o que eu vou precisar? Vão me restar o quê? 10 analistas que eu preciso combiná-los agora de 3 a 3. Então, aqui, calculando a combinação de 10, 3 a 3, nós vamos obter a quantidade de comissões em que Antônio e Maria, né, eles estão aqui fazendo parte simultaneamente. No exercício anterior, nós obtivemos o total das comissões, que são 792. Basta, então, fazer a diferença. Então, olha só, fazendo aqui 10, 3 a 3, né? Vamos fazer a combinação de 10 analistas tomados 3 a 3. Isso aqui vai me dar 10 fatorial, 3 fatorial e 7 fatorial, né? Que será o 10 menos o 3 fatorial. Portanto, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes o 8. O 7 fatorial vai simplificar em cima, né? Olha só, 7 fatorial. E o 3 vezes o 2 vezes o 1 vezes o 7 fatorial. Isso aqui vai ocorrer a simplificação. Teremos então aqui, olha só, simplificando por 2, aqui vai ficar 4. Simplificando por 3, aqui vai ficar 3. Portanto, nós temos aí 30 vezes 4. Nós temos então 120 comissões em que Antônio e Maria participam simultaneamente. Lembrando agora, olha só, nós tínhamos o quê? 792 comissões ao todo. Tirando aí de 792, vamos tirar 120 comissões. Vamos tirar aqui 120 comissões. Isso vai ficar, então, olha só, 0 para 2 é 2, 2 para 9 é 7 e 1 para 7 é 6. Então, nós temos 672 comissões em que João, melhor dizendo, olha só, João e Maria, estou mudando o nome do Antônio aqui direto.
o Antônio e a Maria não participam juntos. Esse número é superior a 600? Sim. Portanto, olha só, o item 36 é um item correto na prova do Banco do Nordeste, realizado aí pela Sebrasp em 2022. Maravilha! Como o nosso objetivo é mostrar para você outras alternativas, veja só. Agora eu posso raciocinar da seguinte maneira, olha só. Podemos tomar comissões em que nem Antônio e nem Maria participam, isto é, vou pegar 10 analistas e vou combiná-los 5 a 5, e vou pegar comissões em que participam só o Antônio e não a Maria, ou participa só a Maria e não o Antônio. Isto é, como eu já vou ter um elemento selecionado, o que nós teremos? Nós vamos ter o Antônio já selecionado, por exemplo, não poderemos selecionar a Maria, o que nós vamos ficar? Com 10 opções. Como o Antônio já está na comissão, eu vou combinar 10, 4 a 4. Ao contrário, se a Maria estiver na comissão e o Antônio não estiver na comissão, eu vou combinar da mesma forma 10, 4 a 4. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, olha só, procedendo às contas rapidamente, 10 fatorial, 5 fatorial e 5 fatorial, mais o 10 fatorial sobre o 4 fatorial, 6 fatorial, que multiplica 2. Então, olha só, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. 5 fatorial vai simplificar com 5 fatorial embaixo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mais 10 vezes 9, vezes o 8, vezes o 7. E 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso aqui vezes 2. Resolvendo aí essa continha, ou procedendo à simplificação, olha só, 5 vezes 2 simplifica com 10. O 4 simplifica com 8, e com 2 aqui. O 3 simplifica com 9, fica com 3 aqui. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 6 é 36. Vamos ficar com 7 vezes 36 no numerador. 6 vezes 7, 42. Vai 4. 3 vezes 7, 21. Com 4, 25. Então, essa parcela aqui vai nos dar 252. 252. E aqui, olha só, 4 simplificando com 8 vai dar 2. Simplificando com 2, temos esse resultado. E o 3 simplificando com 9 vai dar 3. Então, olha só, 10 vezes 3 é 30. Vamos ter aqui 30 vezes 7. 30 vezes 7 vai nos dar 210, vezes o 2, 420. Então, vamos ficar ali com 252, mais o 420. O 2 com 0 é o 2. O 5, né, com o 2 é o 7. E o 2 com 4 é o 6. Da mesma maneira, chegamos ao resultado 672. Portanto, um valor superior a 600, conforme a gente tinha visto aqui anteriormente, mais uma maneira de solucionar aí, ou de avaliar esse item 36. Bom, vamos seguir adiante então, olha só. 37. Se o chefe decidir não convocar Antônio nem Maria, haverá mais de 250 maneiras de selecionar a comissão. E nós já fizemos essa conta, olha só. Tomamos aqui o quê? A combinação de 10 analistas tomados 5 a 5, onde nem Antônio nem Maria faziam parte. O resultado dessa combinação aí deu 252. Portanto, olha só, mais de 250 maneiras, né, de selecionar a comissão. Portanto, o 37 é um item correto, muito tranquilo, já com o resultado obtido anteriormente.
E finalmente temos aí, olha só, se o chefe escolhesse aleatoriamente as pessoas da comissão, a probabilidade de tanto Antônio e Maria serem selecionados é inferior a 15%. Ou seja, agora nós queremos saber as comissões em que os dois são selecionados. Esse total de comissões nós também já obtivemos anteriormente, olha só. Queremos as comissões onde participam Antônio e Maria simultaneamente. Nós fizemos isso aqui, olha só, nesse cálculo aqui. Portanto, o que aconteceu? Nós temos o quê? Temos 120 comissões em que Antônio e Maria participam simultaneamente. Voltando ao conceito clássico de probabilidade, essa probabilidade aí, vamos dizer que o evento A é Antônio e Maria, né, serem selecionados simultaneamente para essa comissão, vai ser 120 sobre o total de comissões que nós temos, que é 792. Portanto, olha só, realizando aí essa continha, 120 por 792, se nós colocarmos aqui, olha só, 0,1200, vai dar 1. 792 para 1.200, vai faltar 8. Aqui vai ficar 0. 7 para 11, faltam 4. Aqui nós vamos botar mais um 0. 4.080 por 792 vai dar 5. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 9, 45 e 1, 46, vai 4. 5 vezes o 7 vai nos dar 35 com 4, 39. Portanto, olha só, vai faltar aqui quanto? Olha só, 0, 6 para 8 faltam 2 e 9 para 10 vai faltar 1. Portanto, olha só, falta aqui 120 para essa divisão ser exata. Ou seja, isso aqui, olha só, eu vou acrescentar um 0 aqui e vou começar de novo. Olha só, aqui vai dar 1 e vai se repetir o processo. Vamos obter o que aí? Uma dízima periódica. Portanto, olha só, isso aqui é aproximadamente 15,15%. Portanto, essa probabilidade é superior a 15% e não inferior. O item 38 está errado. Então, você que chegou aqui, eu espero que tudo isso tenha ficado muito claro para você. Se você quer se preparar adequadamente para concursos da área bancária, dá uma olhadinha no primeiro link na descrição do vídeo, que nós temos aí o curso Estatística e Probabilidade para as Carreiras Bancárias. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.